Prezado internauta, nós estamos nos aproximando do dia de São José Operário. Nós sabemos que São José Operário, ele é padroeiro de muitas paróquias aqui no Brasil e também fora. E é o padroeiro da nossa paróquia, que está situada aqui em Pouso Alegre. Então, dia 1º de maio, nós vamos estar comemorando o dia de São José Operário. E para nos ajudar a celebrar esse dia importante da vida da nossa paróquia, nós vamos então começar algumas catequeses sobre a figura e a missão de São José. Nós vamos estender essas catequeses até o dia 1º de maio. Então, até esse dia, nós vamos estar falando sobre São José a partir da Sagrada Escritura e a partir também da tradição da Igreja. Com isso, nós queremos não só fazer com que São José fique mais conhecido de todos nós, mas também nos ajudar a rezar nessa novena em homenagem a São José Operário. O tema de hoje é este: falar de São José hoje. Nós sabemos que São José, se a gente vai à Sagrada Escritura, nós encontramos poucas informações sobre São José nos Evangelhos. E visto que o centro do Evangelho é Jesus Cristo, mas São José, como ele tem uma missão especial de ser o pai adotivo de Jesus, então nós encontramos algumas referências a ele. Nós precisamos então explorar essas referências, essas passagens do Novo Testamento, sobretudo dos Evangelhos, que falam de São José. Agora, sabemos que São José não nos deixou nenhuma palavra, nenhum escrito, não escreveu nada, e sempre ali nos Evangelhos, São José está em silêncio. É difícil, não temos um diálogo entre São José e uma figura ali do tempo de Jesus. São José sempre em silêncio. Mas nós sabemos que São José, apesar dos textos da Sagrada Escritura, do Novo Testamento, serem escassos sobre São José, eles são densos de significado. Então, nós queremos ir a estes textos para depois tirarmos uma mensagem sobre São José e uma mensagem de vida para todos nós. E o que sabemos é que São José é considerado pelo Novo Testamento como homem justo, trabalhador, esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus e educador. Essas informações que nós temos sobre São José e que nos levam a dizer que ele é justo, trabalhador, esposo, pai, educador, são suficientes para a gente desenvolver uma reflexão, que a gente pode dizer assim, uma reflexão para os dias de hoje sobre a figura e a missão de São José. Eu gostaria então de começar a reflexão partilhando com vocês as passagens do Evangelho que falam de São José, para que essas passagens que falam de São José sirvam então como base para as nossas reflexões. Nós temos assim em Mateus 1,16 a seguinte informação sobre São José: Jacó foi pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo. Então, na lista dos antepassados de Jesus, José é o último elo. Além de Mateus, nós temos também Lucas 3:23, e que diz assim: ao iniciar o ministério, Jesus tinha uns 30 anos, filho, segundo se pensava, de José. Nessa citação aqui de Lucas, José não é o filho de Jacó, como afirma Mateus, mas José é filho de Eli.
Outra passagem, uma terceira passagem, é de Lucas 1, 26, 27, 34, que é a narrativa da Anunciação. O texto de Lucas diz para nós: uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. Então José pertencia à casa de Davi e uma Virgem Maria estava prometida em casamento a ele. Continuando, nós temos aqui Mateus 1, 18, 21, 24 a 25, que é sobre o sonho, o anjo que aparece em sonho para José. Essa é a quarta passagem dos evangelhos que falam de São José. O texto diz assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes de morarem juntos, Maria ficou grávida do Espírito Santo. E sendo homem justo, e não querendo denunciá-la, José, seu marido, resolveu abandoná-la sem escândalo. Mas, enquanto assim pensava em seu coração, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. É ele que salvará o povo dos seus pecados. E tendo acordado, José fez como lhe propusera o anjo do Senhor e aceitou sua mulher. Nós temos também outra passagem de Lucas, essa que nós acabamos de ouvir é de Mateus 1, 18. Lucas fala do nascimento de Jesus e, ao falar do nascimento, ele insere também, ele faz menção a José. Então, Lucas 2, de 1 a 5, 15 a 16. Lucas afirma o seguinte: todos iam alistar-se, cada um em sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com Maria, sua esposa, em estado de gravidez. Os pastores disseram uns aos outros: vamos já para Belém, para ver o acontecimento que o Senhor nos manifestou. Foram com presteza e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Continuando, nós temos Mateus 2, 13 a 15, que fala da fuga para o Egito. O texto diz o seguinte: depois que os magos partiram de volta, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta, toma o menino e a mãe, foge para o Egito e fica lá até que te avise, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou o menino e a mãe de noite e partiu para o Egito. Continuando, nós temos Mateus 2, de 19 a 23, que fala então que a família de Nazaré, que a Sagrada Família, foi morar em Nazaré. Mateus afirma o seguinte: quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e retorna à terra de Israel, pois já morreram os que procuravam matar o menino. José levantou-se, tomou o menino com a mãe e foi para a terra de Israel. Mas, tendo ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve receio de ir para lá. Avisado em sonho, retirou-se para as bandas da Galiléia, indo morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Outra passagem que fala de São José é Lucas 2, 22, 27, 33, 39, que é a apresentação de Jesus no templo. Lucas afirma: terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no para Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Os pais introduziram o menino Jesus no templo, a fim de cumprirem, a respeito dele, o prescrito na lei. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia dele. Cumpridas todas essas coisas, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua terra. Temos também
Lucas 2, do 41 a 51, que fala de Jesus aos 12 anos no templo. Lucas narra o seguinte: todo ano, na festa da Páscoa, os pais iam a Jerusalém. Quando ele completou 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E acabados os dias de festa, quando voltaram, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais o percebessem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e o procuravam entre parentes e conhecidos. E não o achando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo e fazendo perguntas. Também Mateus 13, do versículo 54 a 56, fala de Jesus como filho de José, o carpinteiro. Segundo São Mateus, Jesus foi para a sua terra e ensinava na sinagoga, de maneira que, admiradas as pessoas, diziam: não é ele o filho do carpinteiro? Outra passagem, Lucas 4, 22, que também vai fazer referência a Jesus como filho de José. Lucas afirma: todos se puseram a falar dele e, maravilhados das palavras cheias de graça que saíam de sua boca, diziam: não é este o filho de José? E por fim, nós temos João 1,45, que trata também da figura de José como pai de Jesus. São João diz o seguinte: Filipe encontrou Natanael e lhe falou: achamos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Murmuravam dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é ele Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode dizer descido do céu? Então nós temos 11 passagens do Novo Testamento que fazem menção a São José. E quase todas essas passagens estão relacionadas à infância de Jesus. Mas, como a gente pode observar, essas passagens, elas nos oferecem muitos elementos para a gente poder desenvolver uma reflexão sobre a figura e a missão de São José. E a partir dessas passagens, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que podemos falar sobre São José? Como dissemos, nós não temos muitas informações sobre São José. Não sabemos quando ele nasceu, quando morreu, onde nasceu, onde morreu, quem são seus pais, quem são seus parentes. Não temos essas informações. Dele não temos nenhuma palavra. Nossa cultura, só que a nossa cultura, ela é feita em grande parte de palavras faladas, escritas. E se nós não temos palavras, nem escritos densos, vamos dizer assim, vários sobre São José, sem as palavras, as informações sobre São José se tornam um tanto precárias. A gente não pode negar isso, porque aí nós somos muito entregues ao imaginário. Se não temos muitas informações sobre a figura, a vida de São José, corremos o risco, então, de nos entregarmos ao imaginário. E por isso São José não encontrou ainda o seu lugar dentro da reflexão religiosa. Precisamos ainda falar de São José. Precisamos ainda explorar a sua pessoa, apesar de não termos muitas informações sobre ele. Mas é aquilo que eu disse. Nós podemos, a partir das passagens do Novo Testamento, nós podemos sim desenvolver uma reflexão que esteja em função de Jesus de Nazaré. São José em função de Jesus. Agora, sabemos que São José, mesmo não ocupando um lugar
devido na reflexão teológica. Por que eu digo isso? Porque ainda faltam estudos, livros, obras sobre a missão de São José. Mas, apesar dessa lacuna que nós encontramos na teologia, não podemos dizer que São José não está presente na piedade popular. E está. A devoção a São José é muito forte por parte do povo. A devoção e a veneração a São José é muito forte no nosso meio. Esse cenário, portanto, na reflexão sobre São José, está mudando. E por que está mudando? Essas lacunas estão sendo preenchidas, porque atualmente nós encontramos esforços no sentido de tentar iluminar mais a vida de São José. Apesar de serem poucos, mas não podemos dizer que não existem. Então, existem sim muitas iniciativas que tentam tirar São José do anonimato e desenvolver uma reflexão à altura da sua missão. E nós também queremos fazer parte dessa corrente, e por isso que nós estamos iniciando as nossas catequeses sobre São José até o dia 1º de maio. Nós queremos também lançar uma luz sobre a pessoa, sobre a missão de São José e descobrir elementos novos que também iluminem a nossa vida. Então, apesar de José não ter deixado nenhuma palavra, de receber mensagens de Deus através de sonhos, de ser a figura silenciosa do Novo Testamento, nós podemos descobrir uma mensagem de fé na figura de São José. Refletindo São José, nós podemos entender mais Deus. São José ele está envolvido com as 3 pessoas da Trindade. Então, olhando para este homem, nós também podemos entender um pouquinho mais sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em primeiro lugar, José está envolvido com o Espírito Santo, que veio sobre a sua esposa Virgem Maria. Em segundo lugar, José está envolvido com o Filho Jesus Cristo, que também armou a sua tenda entre nós. E por fim, São José está relacionado com o Pai, está envolvido com o Pai, já que José recebeu de Deus a missão de ser o pai adotivo de Jesus. Então, olhando para São José e tentando desenvolver uma reflexão sobre ele, nós também abrimos caminho para uma compreensão melhor da Santíssima Trindade, do modo como Deus age na história. Obediente a Deus, José desenvolveu a sua missão de artesão, de pai, de esposo e de educador. E também, além dessa missão, que nós vamos tentar aqui desenvolver e explorar nas nossas reflexões, não podemos também demonstrar José como homem do sonho. Das vezes que a palavra sonho aparece no Novo Testamento, 4 se referem a José, sempre sendo convencido por um anjo a fazer exatamente o contrário do que estava planejado. Nós temos muitas passagens. Não abandone, nós temos essas passagens, pelo menos 4, eu gostaria aqui de lembrar 3. Diz o texto da Sagrada Escritura: não abandone sua mulher. José poderia ter dito a Maria: o que os vizinhos vão pensar de mim se eu aceitar você na minha vida? Mas não fez isso, porque ele atendeu ao pedido do anjo no sonho, que era o pedido do próprio Deus. Depois também o anjo aparece para José em sonho e diz: vá, José, para o Egito. José poderia ter falado o contrário, mas eu já estou estabelecido como carpinteiro, já tenho minha clientela, já tenho a minha vida, não posso deixar tudo agora. Mas, pelo contrário, ele atende ao pedido de Deus. Temos também outra passagem de sonho. Deus, através do anjo, diz: volte do Egito. E José poderia também ter questionado esse pedido, porque ele já tinha saído da sua terra e ido para o Egito. E certamente no Egito ele arrumou a sua vida, organizou a sua vida.
Então, diante desse pedido, ele poderia ter negado, poderia ter resistido, e, no entanto, ele voltou com José, com Jesus e com Maria. Portanto, é o homem do sonho, é o homem que está aberto às coisas de Deus, é o homem que tem a sua vida nas mãos de Deus. Então, nós queremos, ao longo dessas nossas catequeses, apresentar José como operário, pai, homem que segue os seus sonhos, pessoa que provê o pão de cada dia. Também temos que ver José como revolucionário, aquele que aceita ser guiado por Deus pelo mundo invisível, e profeta, mestre, que cultivou na sua família, na sua casa, valores que são necessários para a vida de comunhão e relação. Esse é o José que nós queremos, então, do qual nós queremos falar ao longo dessas nossas catequeses. E encerramos com a oração. Nossas vozes te celebram, operário São José, que a oficina consagraste, trabalhando em Nazaré. Tão humilde tu vivias, tendo em ti sangue de rei. Em silêncio um Deus nutrias, ao cumprires sua lei. O teu lar era um modelo de trabalho e de oração. Com o suor da tua face, conquistavas o teu pão. Elimina os egoísmos, dá aos pobres de comer, possa a Igreja Cristo místico sob a tua mão crescer. No Deus Trino, autor do mundo, proclamemos nossa fé, imitando a vida e a morte do operário São José.